Boa noite a todas. Amém. Sejam todas bem-vindas, nossas queridas irmãs, convidadas e amigas. Nossas amadas também que estão pelo Zoom, sejam bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o convite e o chamado do Senhor nessa noite. Sem dúvida, será uma noite muito abençoada. Que bom estarmos juntas para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, com tanto amor e tanto cuidado. Eu creio que o sentimento de vocês esteja igual ao meu, cheio de alegria, cheio de gratidão por estarmos aqui nessa noite, não é verdade? Gostaria de convidá-las para nós lermos juntas, de preferência em pé, o tema e o versículo da nossa reunião, que vai ser projetado ali pelo irmão Lucas. Amém? Primeiro tema. Queres ser curada? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Quem quer ser curada nessa noite, diz amém. Amém. Então diga de todo o seu coração: Senhor, eu quero ser curada. Cura-me, Senhor. Amém. Que nessa noite todas nós possamos receber a nossa cura, nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente buscar o Senhor. Lembrando a todas que a nossa reunião tem duração de 1h30 e nós temos água e banheiro ali ao fundo do salão. No final, nós tiraremos a nossa foto oficial e também temos um delicioso lanche. Agora, a nossa amada irmã Raquel fará uma oração para nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nós possamos ser curadas nessa noite, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nossos corações possam estar abertos para te ouvir. Senhor Jesus, que nós possamos deixar para trás as coisas que ficam, Senhor, as que nos magoam, Senhor Jesus, as coisas que nos deixam tristes. Ó Senhor Jesus, só possa estar cuidando das nossas casas. Senhor Jesus, nós possamos estar desfrutando dessa noite da Tua Palavra. Ó Senhor Jesus, vencer a nossa cura. Senhor Jesus, vencer a nossa paz. Ó Senhor Jesus, que nós possamos ter um momento bom com o Senhor. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, Senhor Jesus, que nós possamos te ouvir essa noite, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vencer a nossa cura, Senhor Jesus. Que nós queremos ser curadas diante de Ti, Senhor Jesus. Nós colocamos tudo aos Teus pés, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Amadas, nesse mesmo sentimento, gostaria de convidar todas vocês para nós desfrutarmos de um hino que diz assim: pecados perdoar, sarar feridas, dar luz na escuridão. Tem uma pessoa que pode fazer tudo isso por nós e em nós. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Ele pode nos curar nessa noite. Senhor Jesus, vamos desfrutar do hino S16.
A situação, após perder um ente querido, ela se aprofundou em total desesperança. Tamanho era o seu fardo, o seu peso, mas ela não desistia, ela prosseguia. Mas ela lutava e tentava vencer um dia de cada vez. Não sei se alguém já se sentiu assim, mas tinha dia que parecia que ela estava empurrando um caminhão na subida. Alguém já teve essa sensação? Solidão, culpa, medo, depressão, incapacidade, tristeza, ansiedade, dores no corpo e até algumas doenças psicossomáticas. Eram marcas que ela carregava no corpo e na alma. Mas e aí, o que fazer? Porque a vida continua. Vai continuar carregando uma tonelada? E mesmo com tantos pesos, essa mulher ainda lutava. E num determinado dia aconteceu algo muito diferente. Tudo bem? Nós podemos falar com você um minutinho? Você conhece Jesus? Mais ou menos. Então eu quero te apresentar Jesus. A Bíblia é o falar de Deus. E se você ler e pedir a Ele sabedoria, Ele vai se revelar a você e tirar de você muitas culpas, muitos pesos. Eu posso te presentear com a Bíblia? Também aqui na palavra de Deus, na Bíblia, fala assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, né? No espírito, alma e corpo, porque o ser humano é um ser tripartido. Ele salva o nosso espírito, salva a nossa alma e, consequentemente, o nosso corpo. Você quer invocar o nome do Senhor Jesus conosco? É só dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porque quando nós falamos ó, nós jogamos para fora toda a nossa tristeza, nossa ansiedade. E quando nós dizemos Senhor Jesus, nós trazemos eles para dentro de nós. E Ele é aquele que nos supre, né? Espírito, alma e corpo. Prossiga em conhecer o Senhor através da Bíblia e de chamá-lo para toda e qualquer situação, porque Ele está disponível para nós. Deus te abençoe. Prossiga. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui como ela que também não tem uma Bíblia na sua casa. Tem alguém aqui que não tem uma Bíblia? Que eu gostaria de presentear você com a Bíblia. Amém, a irmã não tem. Amém. E aquela mulher seguiu o seu caminho pensando em tudo aquilo que ela ouviu. E meio confusa, ela pensava: será que é tudo isso mesmo? E assim ela prosseguia seu caminho. Aquilo chamou-lhe a atenção. Quando de repente, naquele mesmo dia, ela percebia que não era mais a mesma pessoa. Oi. Ela foi abordada na rua. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Célia, irmã Dilma. Qual o seu nome? Nilza, Nilza. Nós podemos orar por você? Você já ganhou um presente hoje? Amém. Amém. E nós gostaríamos de presentear você também com esse jornal. Ele também tem algo muito especial para toda a sua família, tá? Para toda a sua família.
tem uma palavra de salvação, né? Como está aqui, salva-me, ó Deus, porque só Deus pode nos salvar, né? Temos também, ó Senhor Jesus, segura para mim. Temos também, né, a passagem que fala para as mulheres, que nós devemos ser mulheres virtuosas, que também é da Bíblia, tá? E as insondáveis riquezas de Cristo. Cristo, quanto mais você busca, mais riqueza você encontra, né? Tanto que Ele é rico, né? Como as irmãs disseram, para invocar. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, Ele é rico para com todos aqueles que invocam o nome dEle. Amém. Tem para adolescentes, né? Tem para casamento, que Deus nos uniu, tá? Então, nós queremos te presentear ainda com essa porção para você desfrutar com a sua família. Aquela mulher seguiu o seu caminho naquele dia de uma maneira diferente. Muitas coisas aconteceram. E eu quero perguntar para você que está aqui nos visitando, você, querida irmã, querida amiga convidada, faça uma pausa, uma reflexão. Olha para dentro de você. Que peso você tem carregado? Talvez seja na sua saúde física, emocional, espiritual, um vício, um sofrimento, um abandono, enfim, uma dor. Sabia que tem alguém que pode te curar de tudo isso? E você não está aqui por acaso. Você não veio a uma simples reunião de mulheres de Outubro Rosa. Você veio aqui porque Deus colocou no seu coração e Ele tem algo muito grande para falar com você essa noite. Abra o seu coração e decida estar mais perto de Jesus, porque para ouvir o que Ele fala, você tem que estar próximo, e tudo que Ele deseja é falar com você. Tem alguém aqui nos visitando nessa noite? Gostaria que ficasse de pé. As visitas. Quem foi convidada? Por favor. Você pode sentar aqui. Muito, muito obrigada. Vocês, mais uma vez, são muito bem-vindas. Sintam-se em casa e abraçadas. E você, querida, obrigada pela visita. Você tem algo para nos dizer? Sim, estou aqui essa noite para ouvir mais desse Deus, conhecer mais desse Deus que um dia me libertou de todo o peso que eu carregava. Por isso estou aqui hoje. Amém. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Amém. Agora nós teremos uma palavra muito especial com a nossa querida irmã Mariana Má. Mariana é cristã, serva de Deus, casada, mãe de gêmeos, psicóloga e trabalha no atendimento clínico de adolescentes, jovens e adultos. E tem ajudado muitas pessoas a lidar com as suas dores emocionais. Vem para cá, Mari. Boa noite a todas. Para nós é uma grande alegria
ver esse salão aqui cheio de convidadas nossas. Se vocês estão aqui nessa noite, é porque vocês têm muita importância para nós. E a vinda de vocês aqui nesse lugar, nessa noite, nessa data, é um dia especial. E considerem que a vinda de vocês aqui tem um propósito. E que talvez, eu espero muito, que vocês, ao final desse encontro, tenham clareza do propósito pelo qual vocês vieram aqui. Eu sei que muitas de vocês, quando receberam esse convite e viram o tema dessa reunião, fizeram alguma reflexão, porque todas nós desejamos ser curadas em alguma área da nossa vida. Talvez você não tenha clareza exatamente da cura que você precisa, mas você tem clareza da cura que alguém precisa receber. E essa noite, Outubro Rosa para nós, é apenas uma desculpa para estarmos juntas e pensarmos, refletirmos sobre algumas questões que perpassam a nossa vida. A gente sabe que a campanha do Outubro Rosa, ela visa nos lembrar, né, sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E, em especial, depois da pandemia, todas nós, eu acho que toda a humanidade ficou um pouquinho mais, pelo menos um pouquinho mais, consciente e preocupado com a própria saúde. A gente se cuida mais. Antes, a gente não via nos restaurantes aquele tubinho, né, com álcool gel. A gente nem lembrava muito disso, né? Hoje, o lugar, né, onde você vai, você quer higienizar suas mãos. A gente está muito mais consciente das questões da nossa saúde física, daquilo que nós vemos. Nós procuramos nos cuidar, né, melhor. Uma alimentação boa, né? A gente tenta diminuir a ingestão de açúcar, de gordura. A gente procura, espero que sim, dormir bem, né? Ninguém fica com o celular antes de dormir. A gente faz, né, a higiene do sono, né? Todas vocês fazem isso, né, gente? Olha só que maravilha! Todas muito sinceras nessa noite. A gente procura fazer uma atividade física, mesmo que a gente não goste. Então, são todas questões que a gente acaba tendo um certo domínio para poder ter um pouco mais de qualidade de vida na nossa saúde física. Mas, muitas vezes, nós negligenciamos os cuidados com outros aspectos da nossa constituição humana. Foi falado aqui nessa pequena encenação que o ser humano, ele é constituído por 3 partes. O nosso corpo, que é isso que eu estou falando até agora, a nossa alma, onde está ali a nossa vida psicológica, a gente pensa, a gente tem emoção, a gente tem as nossas vontades, e uma parte ainda mais específica, que é pouco falada também e muito menos cuidada, que é o espírito. A gente tem aqui um tripé. A nossa vida é assim, nós somos assim. Nós somos um tripé. Se a gente cuida só da nossa saúde física e não cuida da nossa vida psicológica, uma das perninhas aqui desse tripé não se sustenta. E aí vai chegar uma hora que esse tripé vai cair. O que é saúde? Saúde não é a ausência de doenças, mas é quando a gente consegue manter o equilíbrio, o cuidado e o bem-estar dessas 3 partes. E muitas vezes, em especial, eu como sou psicóloga, e eu vou falar dentro desse viés mais da saúde mental, das emoções,
Quem aqui tem muita facilidade de lidar com as emoções? Levanta a mão. Ninguém, gente. Ninguém. Estão falando aqui que é tudo paciente. Nós, muitas vezes, nos complicamos demais para lidar com as nossas emoções. E principalmente nós, mulheres, parece que nós temos as emoções mais afloradas, não é isso? Mas muitas vezes a gente não dá conta de administrar, de gerenciar bem as nossas emoções. E muitas vezes, o que pode acontecer? Quando a gente não cuida bem, quando a gente não reconhece, ou quando nós não damos muita atenção para as nossas emoções. A gente vai vivendo a nossa vida, e a nossa vida é sempre uma correria, porque a mulher ela sempre cuida de muitas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? É uma habilidade da mulher, nós somos multitarefa. Você está em casa, você já está administrando qual vai ser o cardápio. Se não é você que cozinha, você encaminha alguém para cozinhar ou vai pedir comida em algum lugar. Você administra a limpeza da sua casa ou mesmo você limpa, você cuida das crianças, você cuida do seu marido, você tem seu trabalho. É muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem a capacidade de conversar no telefone e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o que os homens não conseguem fazer, né? Eu vejo lá em casa o meu marido, quando ele está conversando no telefone, o mundo não existe. Existe só a pessoa do outro lado para ele. Porque às vezes eu faço assim, ó, falo alguma coisa, ele está me olhando, mas não está me enxergando. Nós temos essa habilidade maravilhosa, Deus nos deu essa capacidade. E Deus colocou em nós as nossas emoções, porque Deus nos fez semelhantes a Ele. Deus tem emoção. E está escrito na Bíblia que Jesus chorou quando Lázaro morreu, que Jesus ficou irado ali na porta do templo quando estavam fazendo comércio, que Jesus ia nas festas, que Jesus se alegrava. Então não tem problema nenhum nós entrarmos em contato com as nossas emoções, mas é muito difícil para nós porque tem emoções extremamente desprazerosas. E o que a gente tenta fazer é deixar de lado. E o que pode acontecer é que muitas vezes nós desligamos as emoções daquilo que nós estamos vivendo. Quando isso acontece, por exemplo, acontece um evento traumático na minha vida, e eu já recebi casos assim no consultório, a pessoa está contando a tragédia da vida dela, mas ela não tem emoção nenhuma, fica parecendo que ela está relatando o personagem da novela, do filme que ela assistiu. Isso é muito perigoso, quando a gente deixa a emoção desconectada daquilo que a gente está vivendo. Muitas vezes é uma defesa que a gente faz para a gente não sucumbir à dor, às vezes, que a situação nos traz. Mas isso traz uma grande consequência, que são as doenças psicossomáticas. A dor que muitas vezes nós não conseguimos sentir, ela transborda para o corpo. Então, a gente vê aí inúmeras doenças psicossomáticas, como dermatite atópica, fibromialgia, né? Tudo dói no corpo, doenças respiratórias, musculares. Quem às vezes, né, acorda assim, parece que as costas, o pescoço está carregado, está pesado, está enrijecido. Porque muitas vezes a gente fica muito tensa com tanto problema, e a gente somatiza aqui nas costas mesmo, né? Parece que a gente carregou tanto peso como aqui foi feito na encenação. Gastrite e até mesmo o câncer pode ser considerada uma doença psicossomática. E aí, claro que a gente precisa lembrar que as pessoas que têm câncer ou qualquer outras doenças daqui que eu citei, não necessariamente significa que elas estejam somatizando, né? Mas, quando a gente não conecta a emoção com aquilo que a gente está vivendo, a gente pode somatizar, né? A gente pode ter as doenças aí, psicossomáticas. Ou então, nós
podemos nos ver em situações onde nós somos dominadas pelas emoções. E nessa noite, a minha intenção aqui é simplesmente compartilhar com vocês algo que eu venho meditando há mais ou menos umas 3 semanas. Algo que nessas 3 semanas, há 3 semanas atrás, eu li essa passagem que eu vou compartilhar com vocês e me impressionou muito. E eu estou, durante essas 3 semanas, meditando nisso que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu acho que faz parte da nossa vida. E eu vou falar a respeito de um homem que teve a sua história completamente mudada a partir de um encontro. Nós somos mulheres e a gente gosta muito a gente tem um lado social também aflorado, né? E a gente gosta muito de encontrar as nossas amigas, enfim, de conversar. Tem encontros, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, parece que você sai assim, você chega feliz, leve, e aí você conversa com aquela pessoa e parece que você sai pior do que quando você chegou. Parece que a pessoa suga toda a sua energia, te deixa carregada. Mas tem encontros que parece que a pessoa faz um bem para você, você sai leve, você sai feliz, parece que alguma coisa aconteceu ali. E a respeito de encontro assim, que eu quero compartilhar com vocês. Está em João, capítulo 5, versículo, quem quiser acompanhar, tiver com a Bíblia aí, ou mesmo no telão. Eu vou ler para vocês. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9 e o 14. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Depois o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês as coisas que me saltaram aos olhos enquanto eu li e depois enquanto eu fiquei meditando nessa passagem. A gente vê aqui que o início da história começa falando, e eu não entendia isso quando eu li. Por que falar que tinha uma festa e Jesus está subindo para Jerusalém? Depois fala desse tanque, enfim, que ele entrou pela porta das ovelhas. O que tem a ver com a história do paralítico? Jesus andava muito. E ele frequentava muitos lugares, conhecia muitas pessoas. Ele se relacionava bem com as pessoas. Jesus gostava de ir às festas, tanto é que em João capítulo 2 fala que Jesus estava numa festa de casamento. E fala aqui que havia uma festa, mas Jesus entrou nesse lugar chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Se você tivesse que fazer uma escolha entre ir para uma festa ou dar uma passadinha no hospital
para ver muitos enfermos, muitos doentes, o que você escolheria? Eu sei que tem uma médica aqui, não vale falar, doutora Luciane. Com certeza, passa no hospital, depois vai para a festa, né? Mas todas nós, quem gosta de ficar no meio de doente, no meio de gente enferma, né? Era uma multidão. Com certeza, todas nós escolheríamos uma festa. Mas Jesus escolheu ir a este lugar, onde tinha uma multidão de gente doente. Jesus se importa com o sofrimento do ser humano. Jesus, ele é o Deus que vai às festas, mas também que vai atrás de pessoas que estão em sofrimento. E nós vemos aqui que havia enfermos. Se a gente for pensar nos dias de hoje, né, a gente vive numa sociedade de pessoas enfermas. E às vezes a enfermidade não é algo que dá para a gente ver fisicamente. Mas basta a gente andar na rua, a gente acha que as pessoas estão até bem. Mas a gente não vê o que está por dentro, por trás daquela pessoa. Às vezes num olhar triste, uma profunda tristeza, né? Uma pessoa com depressão, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, pessoas psicóticas, os esquizofrênicos. Há muito sofrimento psíquico. Então aqui, talvez, né, trazendo aqui para os nossos dias, a gente pode falar que esses enfermos são as pessoas adoecidas emocionalmente. As pessoas adoecidas emocionalmente estavam lá. Havia também os cegos. Cego é aquele que não pode ver ou não vê nitidamente. A visão é muito turva, pode ser muito embaçada. E muitas vezes essa pode ser a nossa condição emocional também. Vocês já ouviram a expressão assim, ó? Nossa, eu fiquei cega de raiva. Se você, às vezes, não ouviu, você já deve ter falado isso. E o que deixa uma mulher cega de raiva, gente? Eu fiz essa pergunta hoje para o meu marido, para ter um exemplo para falar para você. O que deu? Eu falei, amor, me dá um exemplo de quando uma mulher fica cega de raiva. Aí ele falou assim, difícil falar, né? Eu falei, nossa, difícil. Pensa aí, ele. Não, porque é tudo. Tudo. E aí eu me senti exposta, né? Falei, devo estar muito nervosinha dentro de casa. Muitas coisas podem nos deixar cegas de raiva. Muitas coisas mesmo. Principalmente, eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer é quando a gente sente que a gente perde o controle de alguma situação. Quando alguém fala mal de nós. Quando nós ficamos frustradas com alguma coisa que a gente está com muita expectativa. A gente fica cego de raiva. Esses dias, eu estava levando os meninos para a escola e a minha vida é uma correria, né? Tem os meninos pequenos, eles estão com 3 anos, gêmeos, Natanael e Raquel. E eu estava naquela correria, levando os meninos para a escola, estaciono o carro, aí para tirar os 2 do carro com as 2 pastas e subir o morrinho lá da escola. E aí um deles dormiu no carro. E ele tinha levado um brinquedo que ele queria levar para a escola. E na correria, eu com aquele tanto de coisa para carregar, ele dormindo, eu falei, eu vou deixar esse brinquedo aqui no carro, ele não vai ver mesmo? E aí peguei ele, porque ele estava dormindo, porque tentei colocar no chão, aquela estilique, eu atrasada, com horário para atender paciente, e fui carregando um no colo, o outro na minha perna, e as pastas e tal. De repente, ele acordou. E eu ali, né? No início do morrinho.
aquele calor, aquele tanto de coisa, preocupada com o horário. Cadê meu brinquedo? Não, seu brinquedo, nossa, mamãe esqueceu no carro. Depois, né, eu vou te buscar e levo para você na escola e tal. Mas eu quero meu brinquedo. Gente, e aí começou uma birra daquelas, com a psicóloga aqui, lá no pé do morro, né? E todo mundo passando e dá aquela olhadinha como se o filho de ninguém fizesse birra, né? E aí todo mundo passando, quer ajuda? Eu, não, obrigada, mas precisa não. E assim, né? Passava outro que eu... hoje não é. E assim, gente, a minha vontade era de pegar aquele menino, né? Pelo braço. Mas, como eu sou adulta, eu preciso dominar as minhas emoções para ensiná-lo, para transmitir a ele que é possível lidar com a raiva. Muitas vezes, a gente não sabe lidar ou reconhecer os sentimentos mais iniciais que antecedem a raiva. O meu filho estava com raiva porque ele estava muito frustrado. Ele queria ter levado o brinquedo e o brinquedo não estava na mão dele. E eu também fiquei com raiva porque a situação saiu do meu controle e eu tinha muitas outras coisas, né, ali que estavam me esperando e eu tive que administrar aquilo ali. Aí, graças a Deus, consegui abaixar, respirar fundo, né, orar ali mentalmente, rapidamente, e a situação foi contornada. Quando a gente não consegue lidar com as emoções e a gente deixa de lado, sem reconhecer, sem nomear, ou mesmo ficar, entre aspas, à vontade com aquela emoção, a gente pode passar ao ato, vamos dizer assim, né? E nisso a gente machuca muitas pessoas. Eu ouvi uma história muito triste esses dias, de um pai, foi uma das histórias mais tristes que eu já ouvi na minha vida, e que me tocou profundamente, principalmente agora que eu tenho filho, né? O pai comprou um carro zerinho, top, maravilhoso, carro dos sonhos. A criancinha de 3 anos, filhinho dele, gostava muito de desenhar. E viu aquele carro lindo do pai, pretinho, achou que ia agradar o pai fazendo um desenho no carro com um parafuso. Esse pai, quando viu o carro dele todo riscado, ele bateu tanto nessa criança, ele não conseguiu controlar a raiva dele, né? A frustração dele de ver aquilo. Ele bateu tanto nas mãos dessa criança que quando ele se deu por si, quando ele acordou, as mãos da criança já estavam totalmente danificadas. Levou para o hospital, mas não teve muito o que fazer. Teve que amputar as 2 mãozinhas da criança de 3 anos. E aí, eu até arrepio. Quando esse pai foi visitar a criança no hospital, o menininho levantou os 2 braços e falou: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro, tá? Gente, por que eu estou falando essa história? Que é chocante, que é triste demais. Quando a gente não aprende a lidar e a reconhecer aquilo que nos motiva, as nossas frustrações, tristezas, ambições, vaidades, e trabalha isso, a gente fica cego. E aí a gente pode machucar muita gente. Bom, vamos lá. Então, tinham cegos, tinham os coxos. O que é o coxo? É aquele que tem um andar vacilante, né? Pá, pá. Não é um andar constante, né? É um andar que vacila. E muitas vezes, vamos dizer assim, que a gente acaba sendo coxo nas nossas emoções, porque a gente oscila demais. É muito normal e natural a gente ter fluidez nas nossas emoções, né? Às vezes você acorda super feliz, de repente recebe uma notícia, você fica triste, depois você tem raiva. É muito normal. O que não é saudável e, vamos dizer assim, normal, é a gente ficar aprisionada nesses polos. Que às vezes a gente pode dizer, né? De picos, por exemplo, de euforia com picos deprimidos.
Ou seja, a gente está falando de um transtorno, né, bipolar, por exemplo. Então, esse tipo de pessoa estava lá, nesse tanque de Betesda, e tinha também os paralíticos. Paralítico é aquele que não consegue andar, que fica paralisado, dependente, incapaz. E muitas vezes a nossa condição emocional pode ser de paralisia. Às vezes tem um medo muito grande, por exemplo, que pode paralisar a nossa vida. Algum tipo de sentimento que te congelou, que te paralisou. Algo traumático pode ter acontecido. Por exemplo, em algum momento da sua vida, eu escuto muito casos de, às vezes, né, questões que aconteceram na infância, algum tipo de violência, abuso, estupro. A pessoa, vamos dizer, segue a vida normalmente, mas em muitos aspectos da vida ela está paralisada. É como se a emoção dela ficasse tão doente que ela fica congelada. E é muita dor. Então, tinha os paralíticos, né? E aí, essa multidão de doentes, né, tem essa, vamos chamar assim, tem essa analogia aqui que fala que eles estavam ali, à beira de um tanque, e de tempos em tempos vinha um anjo, agitava a água, e quem pulasse primeiro era curado. Agora, você imagina uma multidão de gente querendo ser curado, chegava o anjo a agitar, todo mundo correndo, menos os paralíticos, né? Tinha que ter alguém para jogar ele. Você fazia um esforço enorme. Se você fosse o segundo, já perdeu. Tinha que ser o primeiro. E aí, estava lá esse homem doente, paralítico, havia 38 anos. 38 anos é muito tempo, não é, gente? Eu tenho 38 anos. É uma vida. Você esperar algo acontecer. Eu fiquei pensando, gente, nesse paralítico que ficava ali deitado numa cama, numa maca, vendo uma multidão correndo, ele desejando ser curado, passa 1 dia, 2 dias. Quando fala assim, né, você precisa fazer uma cirurgia, aí fala assim, ó, repouso de 30 dias. Você fala, nossa, mas vai demorar demais. Agora você imagina o que são 38 anos esperando alguma coisa acontecer. Que sensação de impotência, de incapacidade que esse homem viveu, né? Mas aí, Jesus, como entrou nessa casa de misericórdia, ele viu esse paralítico deitado. E é isso aqui que me impressionou, gente, nessa história. Diante de uma multidão de enfermos, Jesus olhou para uma pessoa, em especial. Fala que Jesus, vendo-o deitado, e Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Às vezes, essa pode ser a condição de alguma de nós aqui. Você sente que tem algo na sua vida que está totalmente adoecido, paralisado, não tem mais jeito. Você já tentou de tudo, acabaram-se os recursos. Você está ali à espera, literalmente, de um milagre. Às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam, ó, acabou a esperança, acabou tudo, estou à espera de um milagre. Mas Jesus chegou neste lugar e viu esse homem. Vocês vieram aqui nessa noite, mas eu quero dizer para vocês que Jesus, Ele está aqui porque Ele deseja ter esse encontro com cada uma de vocês. Não importa qual seja a sua situação. Eu acredito que no meio dessa multidão de enfermos, a pior situação era do paralítico. Porque os enfermos, por mais doentes que estivessem, conseguiam dar uma corrida e pular. O coxo ainda conseguia se movimentar. O cego
Também. Mas e o paralítico? É a pior situação de todas. E às vezes a gente pensa assim, você olha para uma multidão, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você está numa dor emocional tão profunda, você olha para todo mundo, às vezes na rua, no ônibus, onde você está, na clínica, você passa os seus olhos e pensa assim, eu acho que ninguém sente exatamente essa dor que eu sinto. Ninguém sofre. A gente sabe que as pessoas sofrem, mas a gente tem a tendência a pensar que o nosso sofrimento é o maior de todos. E sofrimento não tem como mensurar, porque cada um sofre o seu. Não tem como a gente falar que o meu sofrimento, por exemplo, é maior do que o da outra. Mas a gente chega a pensar isso. E essa era talvez a situação desse paralítico. E aí Jesus sabia que ele estava desse jeito há muito tempo, chegou para ele, fez uma pergunta, gente, óbvia. E eu pensei, Jesus, mas me ajuda. Você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta mais óbvia para um homem que estava ali há 38 anos esperando uma cura? Claro, agora, quero. E o mais interessante de tudo, ele não respondeu isso, gente. Aí eu fiquei chocada. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Essa pergunta é muito interessante. Parece óbvia, mas é muito interessante. Porque através dessa pergunta, Jesus tinha a intenção de perceber, primeiro, o verdadeiro desejo desse homem. É claro que ele tinha desejo de ser curado. Ele estava lá esperando isso. Mas qual era a implicação deste homem na cura dele? Gente, muitas vezes a gente conversa com pessoas, ou mesmo nós, que você mais deseja é que aconteça algo na sua vida, que você saia de algum problema, que você seja curado em alguma questão. Mas muitas vezes, inconscientemente, a gente torna os nossos sofrimentos e os nossos problemas como parte da nossa própria identidade. Você não sabe viver mais, depois de tantos anos sofrendo. Se tirar aquele sofrimento, parece que a gente não sabe nem mais viver. Se tornou até um sofrimento de estimação. Sabe que eu escutei uma história uma vez de alguém relatando sobre uma pessoa que foi torturada. E aí a pessoa que foi torturada, todo dia, nas sessões de tortura, ela era torturada por uma mesma pessoa. No dia que trocou o torturador, essa pessoa entrou em pânico. Por quê? Quando o torturador é conhecido, ela já sabia o que ia acontecer, que sofrimento que ia acontecer. Mas quando trocou o torturador, ela não sabia que sofrimento ela teria. Muitas vezes, os nossos sofrimentos, entendam o que eu vou dizer, se tornam a nossa zona de conforto. E a gente começa a se vitimizar e a viver baseado naquele sofrimento. Olha só que complexa que é a mente humana. E esse homem respondeu para Jesus. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu: mas eu não tenho ninguém, Senhor. Por trás dessa resposta, esse homem estava expondo, além da sua questão física, né? Da sua doença física ali, a paralisia, ele estava expondo a dor emocional dele. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que se importe comigo.
para me ajudar. Eu me sinto solitário, eu me sinto rejeitado. E muitas vezes essa pode ser a nossa condição. Senhor, já tentei de tudo, não tem ninguém que faça nada por mim. Por um lado, sim, denota uma grande dor deste homem, mas por outro lado também, um vitimismo. A gente sempre achar que o outro nos deve. E aí ele fala, eu vejo todo mundo aqui sendo curado. Vocês já tiveram essa sensação? Que parece que tudo de bom acontece na vida do outro. Às vezes está todo mundo sofrendo. Todo mundo pedindo oração. Aí você pede também. E aí, parece que todo mundo recebe a bênção e a vitória e você fica lá. Por um lado, a gente se alegra, né? E fica com esperança. Mas por outro, que sensação, e eu? Era a condição desse homem. E aí, Jesus escutou, Jesus percebeu a dor emocional desse homem, e Jesus falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele era paralítico. Jesus fala para ele levantar, pegar a cama dele, a maca dele, sem fisioterapia, né? E ele andar. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Jesus deu uma ordem para ele. Mas o que aconteceu antes dele tomar essa ação que Jesus falou para ele? Ele se viu curado. Primeiro, a cura vem. E depois, Deus nos dá o poder para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Queridas, o que eu mais fico impressionada é que esse homem estava sem esperança. Jesus entra naquele hospital, vamos falar assim, e para aquele homem mais incapaz, que estava ali há uma vida, Jesus olha para ele e chega com esperança. Às vezes, a gente não tem força nem para pensar em Jesus, nem para orar, nem sabe quem que é Jesus. Esse homem nem sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem ele era, e Jesus sabia do que ele precisava. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer muito esforço para a gente receber alguma coisa, algum benefício de Deus. E eu quero dizer para você, talvez você esteja totalmente sem força na situação que você está passando, sem esperança, você já tentou de tudo e está cansada ali, só esperando a vida passar, os outros receberem seus benefícios. Mas Jesus está aqui interessado em você. E Ele fala para você, olha, você que está aí deitada, com a cabeça baixa, sem esperança, levanta. Levanta, porque eu é quem te dou o poder para você tomar ação. Às vezes a gente até sabe quais são as ações que nós precisamos tomar na nossa vida, mas a gente não tem força. Mas o poder e a força vêm de Deus. E olha que interessante, Deus falou para ele, levanta. Ele estava lá deitado, ele recebeu a cura imediatamente. Ele se levantou, pegou o leito dele, colocou debaixo do braço
e foi embora. Sabe a situação que te aprisiona? A situação que acaba com você, a situação que te paralisa, a situação que te detém, que te impede de fazer você prosseguir na sua vida? Deus fala assim, ó, eu vou te curar, e aí você vai pegar esse seu problema, e é você que vai carregar. Ou seja, você vai ter o domínio sobre as suas emoções que te dominavam. Você vai ter o domínio sobre os seus problemas, sobre o seu sofrimento. É a partir do poder de Deus. No versículo 14, fala que depois de um tempo, Jesus encontrou esse homem e falou, olha, você está curado. Ó, mas eu vou te falar, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse versículo é o indicativo de que provavelmente esse homem, ele se tornou, tenha vindo, a doença sobre ele, a paralisia sobre ele, por algum pecado. É um indício. Porque Deus fala, olha, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Eu te curei, mas toma cuidado. Esse versículo me chamou a atenção, porque esse homem, ele achava que ele precisava apenas da cura física. Mas no encontro com Jesus, ele não sabia que ele também precisava da cura em outros aspectos na vida dele. Ele precisava da cura no aspecto emocional, porque ele era um homem solitário, abandonado, rejeitado. Mas ele também precisava da cura espiritual, quando Jesus fala para ele, vai e não peques. Por isso que eu falei para vocês desse tripé. Jesus sabe exatamente a cura que nós precisamos receber. A gente talvez tenha consciência de algumas, mas Deus nos vê por completo. Sabe por quê? Porque Ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer sofrimento. Tem alguns versículos aqui em Isaías, no capítulo 53, versículos de 3 a 5, fala assim. Jesus, falando de Jesus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridas irmãs e amigas, o seu sofrimento, a sua dor, a sua desesperança são todas conhecidas por Deus. Todas. E você pode hoje tomar posse dessa cura, seja de que ordem for, porque fala aqui na Bíblia que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não tem uma dor que o ser humano passe que Jesus não saiba exatamente o que é. E é por isso
que nós podemos descansar, que tudo está debaixo do controle dele. E eu queria te convidar nessa noite para você entregar as suas emoções, a sua vida para Jesus. Muitas vezes a gente escuta assim: entregue para Deus o seu melhor. Entregue para Deus aquilo que você tem de melhor. É muito bom. Mas muitas vezes a gente não tem nada de bom para entregar para Deus. Às vezes o que você tem para entregar é só tristeza, é só lamento, é sentimento de falta de perdão, às vezes é raiva, às vezes é morte. Às vezes o que você tem para entregar a Deus é um pensamento de vontade de morrer, de vontade de se matar. Entregue para Deus. Não tenha medo de entregar o que você tem para Deus. Se é tudo isso que você tem, é tudo isso que você vai entregar. E quando você entrega as suas emoções a Deus, Ele pega essas emoções e você não mais fica entregue a essas emoções que muitas vezes nos dominam. E eu queria fazer um convite para você agora, para todas vocês, para nós fazermos juntas uma oração de entrega. Você sabe aquilo que tem dominado os seus pensamentos, as suas emoções, as suas preocupações. Às vezes pode ser de fato uma enfermidade física, às vezes um sentimento de profunda tristeza, desesperança. Pessoas te traíram, te abandonaram. Enfim, entregue. Entregue a sua tristeza, entregue tudo que você estiver pensando. E eu queria te convidar para levantar, para a gente fazer essa oração juntas nessa noite. Abra o seu coração. Se você quiser, pode repetir comigo. Enfim, mas tenha esse momento. Esquece quem está do seu lado, fecha os olhos. E é você e Deus. Você e Deus. Deus está aqui e veio te encontrar nessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor sabe da história de cada uma de nós. O Senhor conhece as nossas dores, desde a nossa mais tenra infância. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor sabe tudo o que já se passou conosco. O Senhor sabe também aquilo que tem aprisionado o nosso coração, aquilo que tem nos impedido de caminhar, aquilo que tem nos impedido de sermos mulheres alegres, mulheres que cuidam bem da nossa casa, da família ou daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nessa noite nós queremos abrir o nosso coração a Ti, te entregar tudo aquilo que nós temos, te entregar também aquilo que nós não temos. Entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti os nossos pensamentos, entregamos a Ti as nossas emoções, as nossas vontades. Senhor, entregamos a Ti a nossa família, entregamos a Ti tudo aquilo que nos preocupa, seja o pão de cada dia, seja o sofrimento, Senhor, e a dificuldade de um filho nosso, do nosso marido, dos nossos pais. Ó Senhor, nós entregamos a Ti e nós recebemos nessa noite a Tua cura. Senhor, nos dê força para nos levantarmos e seguirmos adiante com alegria.
Senhor, abençoa a vida de cada uma das mulheres que estão aqui. Traga cura, Senhor. Traga libertação. Traga alegria, Senhor. Traga refrigério para suas almas. E nós oramos em Teu nome. Senhor, habita no nosso coração, hoje e para sempre. Nós Te convidamos para fazer parte da nossa caminhada, a partir desse dia. Se o Senhor já esteve conosco, continua conosco. Ó Senhor Jesus. Amém. Se tu estás preso em alguma coisa que te cega, se tu estás preso em alguma angústia que te aflige, se a vida foge e a alegria não se encontra, Cristo, só Cristo pode te ajudar. Só com Ele tu terás a paz. Jesus toca com as próprias mãos onde se encontra a tua dor. Se tu estás preso em alguma coisa que te cega, se tu estás preso em alguma angústia que te aflige, se a vida foge e a alegria não se encontra, Cristo, só Cristo pode te ajudar. Só com Ele tu terás a paz. Jesus te chama todos os dias para que eu encontres um dia. Amém. Jesus te ama. Amém. Jesus te ama. Irmãs, eu me sinto até mais leve. E vocês? Tirou todo aquele peso? Tenho certeza que nós vamos sair totalmente diferentes de quando nós chegamos, não é verdade? Devido ao tempo, nós abriremos para duas irmãs compartilharem aquilo que o Senhor tocou no seu coração nessa noite. Então não perde tempo. Já vem aqui na frente, compartilha, toque no ponto, que eu tenho certeza que vai ajudar todas nós. Quem quer ser a primeira? Amém. Amém, queridas. Quando nós resolvemos fazer essa encenação, eu pude perceber que aquela encenação era a minha história. E eu sofri muito antes de conhecer meu Senhor. Eu era aprisionada com as minhas dores, angústias, traições e muitas outras coisas. Enfermidades.
Eu estava desesperançada, como essa mulher que foi narrada aqui. Mas um dia, uma pessoa pregou esse evangelho para mim e falou desse Jesus que poderia me curar e que poderia me libertar de todo esse cárcere que eu estava carregando. Eu estava algemada, eu estava prisioneira. E quando essa pessoa, que infelizmente hoje ela não reúne mais conosco, mas eu só tenho gratidão por ela. E depois que eu conheci esse Senhor, Ele realmente me libertou de todas as algemas que me prendiam. E mais, irmãs, convidadas e amigas, hoje o Senhor me transformou de uma maneira tão grande que hoje eu posso servir o Senhor para ajudar mais mulheres ainda. Então, quando a irmã pediu para vir aqui, eu achei que era o momento oportuno para eu falar para vocês que há esperança, a cura e a libertação nesse nome, Jesus. Então, se você hoje está algemada como eu estava, aprisionada, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Eu fui curada e creio que cada uma de vocês nessa noite que se entregou ao Senhor também será curada, já foi curada. Amém? Obrigada. Amém, irmãs, amigas, convidadas. E diante dessa palavra que a Mariana trouxe para nós, né, é impossível a gente não se identificar. Porque eu acho que cada uma de nós identificou de alguma forma com o que a irmã Mariana trouxe para nós. A gente já leu muito essa passagem, mas assim, eu também não tinha percebido o lado emocional dos doentes daquele hospital, como a Mariana colocou. E a gente, assim, eu tenho passado por várias experiências, já no decorrer da minha vida de algum tempo, e hoje, assim, eu posso testificar que realmente o Senhor, Ele permite as coisas na nossa vida, a gente não entende, a gente não compreende. Tive um câncer, com certeza, emocional, por tudo que eu engoli e não falei. Vieram várias situações e as irmãs sabem que a semana passada fez 2 anos que eu perdi meu único filho. E diante de tudo isso, eu vi assim, o quanto eu estava algemada em muitas emoções que eram de estimação. A Mariana falando lá, 37 anos? 38 anos. Eu identifiquei que eu estava algemada, aprisionada há 40 anos. Eu completei 50 anos. E com 50 anos que eu vi as algemas e prisões que tinha na minha vida emocional e que me paralisava. Que eu começava uma coisa, não terminava, eu sonhava de fazer uma coisa, não concluía, porque eu estava paralisada, eu tinha essa coisa de ter, de estimação. E muitas vezes, o que a Mariana trouxe para nós, a gente às vezes nem quer admitir, porque o ser humano é muito egoísta, então se ele não quer admitir os erros. Mas eu, Ana Cristina, eu admito que eu vivi muito tempo sendo vítima. E tipo assim, para mim aquilo ali era normal, e quem não concordasse não sabe o que era a minha dor, que a minha dor é muito maior do que qualquer outra dor. E hoje, graças ao Senhor, pela misericórdia dele, orando ao Senhor, como nós fizemos hoje, e eu pedi para o Senhor para mudar a minha vida, o Senhor mudou. Ele acolheu os meus sentimentos, Ele acolheu a minha dor, e através da minha dor, Ele tem me mostrado que eu posso ter uma vida totalmente transformada, que nada é impossível para mim,
sendo o Senhor que esteja guiando a minha vida. Então, assim, eu amei muito, muito, muito essa passagem que a irmã Mariana trouxe, porque era uma coisa que eu tinha um anseio para nós, essa parte das nossas emoções, que nós temos que tratar. E hoje eu posso falar que eu sou curada para curar, em nome de Jesus. Então, vocês também conseguem, gente. Quem me conhece aqui sabe como é que é. Então, nós conseguimos, porque o Senhor, Ele quer isso para nós. Ele não quer as irmãs, as mulheres doentes. Ele precisa de irmãs saudáveis, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que a gente possa ser usada nesses últimos dias. Amém. Obrigada. Uma oportunidade, terceira, a compartilhar, vou ser breve. Obrigada, irmã Mariana, por trazer esses aspectos, né, dessa passagem tão rica. E enquanto você compartilhava, eu fiquei me perguntando, né, poxa, por que ele não falou esse eu quero logo de cara, né? Eu quero ser curado, né? Então, assim, eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso, né? A questão de que ele não respondeu prontamente também, simplesmente porque ele não identificou o Senhor, né? Ele não conseguiu ver que diante dele estava o próprio Deus ali, né? Muito superior a esse anjo que aparecia eventualmente para tirar meu óculos, porque senão eu fico tonta, para agitar as águas ali. Ele estava preso àquilo que era visível. Então, ele falou, poxa, não tem ninguém, né, para resolver meu problema aqui. Então, muitas vezes, o Senhor nos convida a viver por fé. Muitas vezes não, todas as vezes. E não nos apoiar naquilo que a gente está vendo. Às vezes, a gente coloca a nossa fé, a nossa esperança nas pessoas, nos médicos, em arranjos maravilhosos, né? E a gente deixa de ir à fonte verdadeira, que é o Senhor. Então, louvado seja o Senhor por todo recurso que vem dele. Seja médico, sejam pessoas, né, que a gente precisa. Mas eu creio, sinceramente, que no nosso processo de cura tem a ver com a comunhão com Deus, nós enxergarmos quem Ele é e atribuir a Ele todo o poder para nos curar. Senhor, você pode e você quer, não é? Seja lá qual for a nossa dificuldade. Então, em cada fase da vida, nós precisamos de curas diferentes, porque nossas dificuldades estão diferentes. Então, graças a Deus, porque o Senhor nos conhece tão profundamente, como a irmã falou, né? E Ele sabe coisas sobre nós, que a gente precisa de salvação, de libertação, que a gente às vezes nem tem consciência. Então, nessa passagem, eu ganhei muito nesse aspecto, de que o Senhor, Ele quer nos levar a viver pela fé. Porque se a gente se apoiar naquilo que eu estou vendo, poxa, tem um anjo aqui, ele vai resolver meu problema. A gente deixa de lado o autor da nossa salvação e aquele que pode todas as coisas. Amém. Amém. Irmãs, por mim eu ficava aqui mais 1 hora, tranquila. Mas infelizmente nós não temos esse tempo. Então, agora nós vamos desfrutar de um hino. As irmãs vão compartilhar conosco. Jesus ama cada uma de nós que estamos aqui. E o amor dele é incondicional. Por isso, eu convido todas vocês para, de pé, louvarmos ao Senhor com um hino incondicional. Quiseste escolher e me salvar.
Amém. Queridas, né? Graças ao Senhor. O Senhor, Ele insiste em nos abençoar, em nos curar, né? E também, irmãs, Ele está querendo cada dia mais cuidar do nosso viver. Eu tenho aqui 2 avisos muito importantes, né? Hoje o Senhor cuidou de nós, aqui em todas, né, as mulheres aqui, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de prosseguirmos em cuidar da nossa família. Então, amadas, dia 12, né, nessa próxima quinta-feira, nós teremos uma reunião com as nossas crianças, né, a partir de 3 anos a 10 anos. E nós teremos brincadeiras, teatro, será aqui no local de reunião, a partir das 13h30, né, Élida? Às 13h30, às 17 horas. Tragam os seus filhos, né? Os amiguinhos, quem vocês quiserem, né? Tiverem no coração para convidar. Porque o Senhor quer cuidar dessa geração, né? Então, nós, né? Que todas vocês possam considerar isso diante de Deus e dar essa oportunidade, que será um dia com Deus, uma tarde com Deus, né? Também, amadas, dia 22/10, no domingo, nós teremos também uma reunião de evangelização, né? É uma reunião para nós ouvirmos, né, mais do falar do Senhor, nos dando mais fé e mais esperança, né? E é para toda a família, para todos os nossos amigos. Será na chácara, que depois nós passamos o endereço para vocês, né? Não percam também essa oportunidade de estar ali com seus maridos, né? Com seus filhos, com seus amigos. Convidem a quem tiver no seu coração, para que o Senhor possa prosseguir em nos abençoar, né? Nós e toda a nossa casa. Amém. Que noite abençoada, né? O desejo do coração de Deus e o nosso é que cada uma de vocês tenha sido curada nessa noite. E se por acaso você não se achou curada, você sabe quem cura agora, né? Você sabe que Ele está disponível, que Ele entregou a sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos ser curadas de todas as nossas dores, de todas as nossas lutas. Não que as lutas vão passar, mas nós temos alguém que enfrenta essas lutas junto conosco, né? Eu queria que as irmãs, as nossas convidadas, ficassem em pé, para que vocês recebessem um presentinho que as irmãs vão entregar. Esse é o jornal Árvore da Vida. Ele tem porções muito abençoadas. Tem uma irmã aqui, Dilma. Amém, queridas? A Maísa vai fazer uma oração agora, para encerrar a reunião.
Logo após essa oração, queria que as irmãs viessem aqui para frente, que a gente vai tirar uma foto, né, a nossa foto oficial. E logo depois da foto vai ser servido um lanchinho. Amém. Amém, queridas. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por essa reunião maravilhosa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela sua grande bondade. Obrigada, Senhor, por sua infinita misericórdia. Ó Senhor, te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. A vida de cada irmã, a vida de cada amiga que veio. Ó Senhor, quero te entregar a vida delas nas tuas mãos. Abençoa os seus lares, abençoa as suas famílias, abençoe as suas vidas. Ó Senhor Jesus, eu declaro que elas estão curadas em nome de Jesus. Ó Senhor, alcança cada vida. Senhor Jesus, amém. E nós queremos falar para vocês, nossas queridas convidadas, que todos os meses nós temos a nossa reunião aqui de mulheres. E vocês já estão super convidadas. Amém?